Amados irmãos e irmãs, saudação fraterna, estamos aqui para partilhar a Palavra de Deus neste 27º domingo do Tempo Comum, dia 6 de outubro de 2024. Ouçamos com atenção a Palavra, o Evangelho segundo Marcos, capítulo 10, versículos de 2 a 16. Naquele tempo, alguns fariseus se aproximaram de Jesus para pô-lo à prova. Perguntaram se era permitido ao homem divorciar-se de sua mulher. Jesus perguntou: "O que Moisés vos ordenou?" Os fariseus responderam: "Moisés permitiu escrever uma certidão de divórcio e despedi-la." Jesus então disse: "Foi por causa da dureza do vosso coração que Moisés vos escreveu este mandamento. No entanto, desde o começo da criação, Deus os fez homem e mulher. Por isso o homem deixará seu pai e sua mãe, e os dois serão uma só carne. Assim, já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe." Em casa, os discípulos fizeram novamente perguntas sobre o mesmo assunto. Jesus respondeu: "Quem se divorciar de sua mulher e casar com outra, cometerá adultério contra a primeira. E se a mulher se divorciar de seu marido e casar com outro, cometerá adultério." Depois disso, traziam crianças para que Jesus as tocasse, mas os discípulos as repreendiam. Vendo isso, Jesus se aborreceu e disse: "Deixai vir a mim as crianças, não as proibais, porque o reino de Deus é dos que são como elas. Em verdade vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, não entrará nele." Ele abraçava as crianças e as abençoava, impondo-lhes as mãos. Irmãos e irmãs, a campanha da fraternidade do ano de 1994 propunha a reflexão acerca da família. E o refrão do hino dizia assim: "A família, como vai? Meu irmão, venha e responda. Quem pergunta é o Pai, a verdade não esconda." Isto ainda se faz válido, passados já 30 anos, e nos leva a perguntar: e a família hoje, em 2024, como vai? Pensar a família a partir do plano de Deus nos leva a questionar como é vivido hoje o matrimônio. Será que nós temos ciência de sua dimensão sacramental e a importância que isso tem? Como vai a relação esposo, esposa e filhos? Como olhamos para os casais em dificuldades, os de união não sacramental e também para os divorciados? Será que nós apenas nos ocupamos em emitir julgamentos sem misericórdia? Aqueles fariseus do evangelho que acabamos de proclamar provocam Jesus. Perguntam se o homem pode se divorciar de sua mulher. E eles fazem isso evocando uma antiga permissão dada por Moisés, que está lá no livro do Deuteronômio. Poderia então um homem, para que ela pudesse retornar à casa de seu pai, estando também livre para uma nova união. Mas isso significa em si a falência do próprio casamento. Jesus dá uma resposta, mas a resposta de Jesus volta a outra parte da lei também atribuída a Moisés, porém presente lá no livro do Gênesis, quando Jesus diz: "Foi por causa da dureza do vosso coração que Moisés vos escreveu este mandamento. No entanto, desde o começo da criação, Deus os fez homem e mulher. Por isso, o homem deixará seu pai e sua mãe, e os dois serão uma só carne. Assim, já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe." Aqui estamos lendo os versículos de 5 a 9. E de certa forma, nestes versículos, Jesus denuncia a falta de consideração para com a vontade de Deus acerca da união entre o homem e a mulher e retoma o seu plano originário. Aliás, a primeira leitura que será proclamada neste domingo, o 27º do Tempo Comum, é do livro do Gênesis, capítulo 2. Expressa bem isso. Deus cria o ser humano para comunhão com todas as criaturas, mas ao criar da mesma natureza a mulher, aponta para a íntima união entre ambos que supera até mesmo os laços sanguíneos. Deixará seu pai e sua mãe e eles serão uma só carne. Em vista, claro, da geração de filhos, mas também de complementariedade, de comunhão mútua e íntima entre marido e mulher. Mas
quanto aos que por circunstâncias da vida não tiveram êxito num projeto de matrimônio. Ora, o Sínodo dos Bispos sobre a família reafirma o valor irrenunciável e irredutível do sacramento do matrimônio, mas também pede acolhida fraternal e misericordiosa, sem julgamentos, para com estes casais que, por circunstâncias da vida, vivem às vezes em união não sacramental ou vivem também como pessoas divorciadas. Pede-nos, assim, uma atitude pastoral, não uma atitude de exclusão. A atitude pastoral é aquela de acolhida, de orientação, de, apesar das circunstâncias da vida, ajudar a pessoa a ter uma vida cristã. Mas, meus irmãos e irmãs, e a família hoje? A família, em nosso tempo, vive como um barco que navega por um mar bastante agitado e confuso. As ondas tão fortes, às vezes presentes nas leis, às vezes nas tendências culturais ou comportamentais. Os cristãos são chamados, no entanto, a manter a fé na família, a permanecer firmes naquilo que é o desígnio originário do próprio Deus, crendo que a família é uma célula para uma sociedade melhor, sobretudo pela experiência profunda do amor e da comunhão. É caminho de vida, é caminho de santificação, é caminho de comunhão no amor. Rezemos, pois, por todas as nossas famílias. Irmãos e irmãs, e antes de encerrarmos esta nossa transmissão, quero recordar os nossos horários de missas na Igreja Matriz São Domingos de Gusmão, que está na Avenida 9 de Julho, número 1205, aqui em Americana. E também lá na comunidade Nossa Senhora de Fátima, que está na Rua Jacarepaguá, número 187, no Jardim Guanabara. Aqui estão os nossos horários de missas. E peço a cada um de vocês que, por gentileza, compartilhe este vídeo com todos quantos for possível, para que possam também refletir neste domingo a palavra de Deus. E que desça sobre vós e permaneça a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Um grande e fraterno abraço a cada um de vocês.